Amém, irmãos. Vamos continuar, irmãos, expondo a nossa carta aos Gálatas. Escrita pelo apóstolo Paulo, epístola, né? Gálatas 3. Hoje veremos o verso 13 e 14. Vamos ler a partir do 10. Semana passada a gente viu do 10 ao 12 e hoje nós vamos ver do 13 ao 14. Leremos a partir do 10 até o 14, ok? Sim diz a palavra de Deus, Gálatas 3, do 10 ao 14. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, porque é maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por todos nós. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Somente até aí, Espírito Santo, ilumine as nossas mentes nesta manhã para receber esta palavra. Irmãos, nos nossos dias, nos dias que a gente vive hoje, chamado pós-modernidade, vários grupos evangélicos têm pregado a existência, irmãos, dos mais diversos tipos de maldição. Segundo eles, recai indiscriminadamente sobre crentes incrédulos tais maldições, Tais grupos, eles realizam correntes de oração, cultos de libertação e outras práticas antibíblicas e supersticiosas para libertar os homens de supostas maldições hereditárias e coisas inventadas pelas suas mentes. Nada disso, meus irmãos, tem amparo bíblico. São invenções da cabeça do homem. A única maldição que paira sobre toda a humanidade perdida é a maldição da lei, ou seja, a maldição de não ser justificado pela fé e ter uma morte eterna. Essa é a maldição que paira sobre todos. Todos os perdidos, ok? E assim, não serão herdeiros do reino de Deus. Tal maldição só recai sobre os incrédulos. E somente pela fé em Cristo alguém pode estar fora do alcance desta maldição. Somente aquele que crê. Quem não crê está sob maldição. E quem crê está fora dela. A maldição, irmão, consiste na desobediência do homem para com Deus. A maldição está na desobediência dessa humanidade, dessa grande massa que nós vemos hoje aí, que é desobediente às palavras de Deus. É o que nós vamos ver nesses versículos agora, ok? Irmãos, a ira de Deus estava sobre nós por causa do nosso pecado. Verso 13 aí, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, existia uma ira sobre nós.
João 3,36, olha o que João 3,36 vai falar. João 3,36. Diz assim, ó: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem é esse aqui? É o que não tem a maldição, ok? Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, né? Não verá o reino de Deus. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, aonde está a ira de Deus? Está sobre aquele que não crê. Então, quando nós não criamos em Deus, a maldição, a ira de Deus estava sobre nós, né? Por causa do nosso pecado. E se essa ira, irmão, permanecer sobre nós, por a gente não crer, por a gente ser incrédulo, fatalmente nós seremos condenados. Tá lá, a ira de Deus. Deixa eu voltar lá. Mas a ira não verá a vida, né? Verá o quê? A morte. Quem não vai ver a vida vai ver a morte, ok? A morte eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, nós estaríamos condenados a uma morte eterna, ao inferno. Mas Cristo, o Cordeiro de Deus, veio na plenitude dos tempos, nascido sob a lei, meus irmãos, justamente para cumpri-la, para tirar esta maldição e nos levar à vida eterna. Ele, ao mesmo tempo que ele cumpriu a lei, ele tomou sobre si o castigo que nela havia. Ele tomou sobre si a maldição que nela continha. Para quê? Para nos livrar de quê? Da ira de Deus que permanece naqueles que não creem. Para nos livrar desta condenação, desta maldição. Então, ele transfere a ira de Deus que estava sobre nós, ok? E a coloca sobre ele. Ele a coloca sobre ele. Foi quando ele disse, lá no Calvário, lá no madeiro, ele diz assim: Eli, Eli, lama sabactane. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? Então, foi nessa hora que ele toma sobre si a ira de Deus que estava sobre os incrédulos, aqueles que não creem, e passaram a crer, né? Passaram a crer. Os que creem, ele vai falar aqui, ó: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê, a ira de Deus está sobre ele, não terá a vida eterna, terá a morte eterna. Aqui, Jesus cumpre as palavras de Davi, que está no Salmo 22. Depois os irmãos vejam lá. Então, a ira de Deus estava sobre Jesus por nossa causa. Ele transferiu a ira para ele, que estava sobre nós. Vejamos Isaías. Isaías capítulo 53. Do verso 4 ao 10. Isaías 53, do verso 4 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o castigo estava sobre ele que nos traz a paz. Olha só, né?
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós? O Senhor, a ira dele estava sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Atingido. Olha o verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda, não havia injustiça em Cristo, não havia pecado em Cristo, não havia engano. Ele diz aqui, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. E o Senhor colocou a ira dele sobre ele, por nossa causa, ao verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Esse agradou aqui, irmão, não é que ele teve prazer, não. Foi a vontade dele. A vontade de Deus foi essa, que ele tivesse que... Ele pagou pelos nossos pecados, né? Ele fala aqui, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Foi o que ele fez. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Nós somos o fruto. O verso 11 vai falar, né? Ele verá o fruto do trabalho. Nós somos o fruto do trabalho de Cristo. Nós somos o fruto do trabalho do Senhor. Ele morreu por nós, para hoje estarmos aqui glorificando o seu santo nome. Gálatas 1,4 vai falar assim, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Foi segundo a vontade de Deus, que a ira do Senhor estava sobre ele. Foi tirada de nós, colocada no nosso Senhor, e ele sofreu esse castigo. Ele sofreu. Foi feita a vontade de Deus, e assim ele quis. Irmão, qual é a loucura, né? Para os incrédulos. Qual é a loucura, né? Eles veem a cruz como uma coisa louca. Vejamos 1 Coríntios 1. Eles veem essa mensagem da cruz, né, que a gente está falando aqui hoje, que é a mensagem da expiação de Cristo. Eles veem isso como uma loucura. E diz assim, 1 Coríntios 1, verso 18, vai dizer assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vocês entendem? Então, a palavra da cruz, essa pregação que nós estamos aqui hoje a fazer, para eles é loucura. Para eles é loucura. Vocês entendem? E qual é a palavra da cruz? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Essa é a palavra de loucura da cruz, que eles acham que é loucura. Essa é a palavra da cruz. O resgate, a remissão que Cristo fez por nós, se tornando maldito em nosso lugar. E ele não era maldito, como vimos em Isaías 53:9. Não havia engano nele, nem injustiça. Irmão, ele se tornou maldição por nós. Entendam nós aqui, aqueles que creem.
ok? Os que não creem estão sobre a ira de Deus. Nós é quem éramos maldito, não ele, irmãos. E ele toma sobre si essa maldição para que essa maldição seja aniquilada. As pessoas que creem, elas não estão sob maldição alguma. Nenhuma maldição há para os que creem. Não é o que vai falar lá em Romanos? Não há condenação alguma para aqueles que amam ao Senhor. O que é a condenação? É a maldição, irmãos. Não há. Se você ama a Deus, não há maldição sobre você. Se você obedece a Deus, não há maldição sobre você. Essas palavras, irmãos, aniquila toda a sabedoria do mundo. Veja o verso 19 de 1 Coríntios 1. Deixa eu voltar lá que eu saí. 1 Coríntios 1, 19. Vai dizer, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Pela palavra, Deus vai destruir essa soberba deles, essa loucura deles. Pela palavra da cruz, a inteligência dos inteligentes e a sabedoria dos sábios serão aniquiladas. Aniquiladas. Deus vai destruir. Deus vai destruir. Irmãos, percebam que foi um resgate e que esse resgate houve um preço nele. Ele resgatou, Cristo nos resgatou, ok, houve um resgate, uma remissão, ok. Mas houve o preço. Qual foi o preço? O precioso sangue de Cristo vertido na cruz. A morte do nosso Senhor. Aquele sangue que escorreu no madeiro. Nós fomos comprados com esse sangue, irmãos. Nós fomos comprados pela morte de Cristo. Fomos comprados por bom preço. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 20. Porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se Deus te comprou, você pertence a quem? Ao mundo? Ao diabo? Ou a Deus? A Deus! A Deus! Se você pertence a Deus, é que ele vai fazer assim: glorifica Ele, no seu corpo e no seu espírito. Que isso tudo pertence a Deus. Outro texto que vai falar também, 1 Coríntios 7, 23, diz assim, foste comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Não faça servos daqueles que vão te escravizar. Seja servo do Senhor, porque você foi comprado por um bom preço. Que bom preço é esse, irmãos? É o preço do nosso Senhor. É o preço do seu sangue. Olha o que Pedro vai falar. 1 Pedro 1, 18 ao 19. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis. 1 Pedro 1, 18 a 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui. Nós fomos comprados, irmãos, não com prata ou com ouro, e fomos resgatados da imundícia a qual nós vivíamos, ok? Mas fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, um cordeiro imaculado e incontaminado, puro, limpo.
Então, irmão, é inadmissível que uma pessoa que seja lavada e remida pelo sangue de Cristo viva nas suas imundícies. É impossível. É inadmissível viver assim. Ou você serve a Cristo ou você serve ao diabo. Os dois não dá, irmão. Apocalipse 5:9 fala assim, ó: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Com o sangue ele nos comprou para Deus. Irmãos, se nós somos do Senhor, por que devemos viver como não fôssemos? Tem pessoas que se dizem crente e vivem como se não fosse crente. Fosse crente. Atos 20:28 vai falar assim: olhai por vós e por todo o rebanho do Espírito, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Paulo aqui exorta os bispos de Éfeso, falando, ó, trata a igreja com muito amor e muita responsabilidade. É o rebanho de Deus que está aí. Porque esse rebanho foi comprado com o sangue do Senhor. Ele resgatou com seu próprio sangue. Foi um resgate, irmãos. Irmãos, ele se fez maldição. Ele se tornou um maldito por nós, miseráveis pecadores. Se nós, que nos dizemos ser cristãos, tendo essa misericórdia, esse amor que o Senhor Jesus fez por nós, será que nós estamos fazendo jus a esta condição de sermos considerados remidos pelo sangue do nosso Senhor? Será, irmãos, que podemos falar abertamente, com sinceridade, que o Senhor Jesus Cristo, que se tornou maldito em nosso lugar, que estamos andando conforme a palavra dele? E é nessa verdade que é ser um verdadeiro remido por Cristo. Será que nós estamos nessa verdade? Será, irmãos, que estamos realmente honrando o nome do Senhor Jesus Cristo, que foi abandonado no madeiro e se tornou maldição e disse: Eli, Eli, lama sabachthani? Será que nós temos esse coração verdadeiro de falar que nós fomos remidos, que andamos em Cristo, que andamos no seu Espírito? Será? Irmãos, quão difícil é pronunciar essas palavras. Quão difícil é dizer que o Senhor se tornou maldito por nós. Quão difícil é. Mais difícil foi para ele se tornar. Mais difícil foi para ele falar na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Mas ele fez, porque ele nos amou, porque ele nos remiu, ele teve misericórdia de nós, ele foi obediente. Ele fez. Irmãos, essas palavras que nós estamos falando aqui são palavras de Deus, são as verdades que estão nas Escrituras. São as verdades que permeiam toda a Escritura. Toda a Escritura. O Senhor que não teve pecado, ele se fez pecado por nós.
É o que a Escritura diz, irmão. Vejamos, 2 Coríntios 5, verso 21. 2 Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, ele tomou o nosso pecado para que nós fôssemos justiça de Deus. Ele se tornou injusto para que nós nos tornássemos justos. Que amor é esse? Que amor é esse? É incondicional. Incondicional. A outra escritura vai dizer assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2, 22. Não houve pecado no Cordeiro Imaculado de Deus, incontaminado, como nós lemos há pouco. As escrituras, meus irmãos, afirmam que nele não havia pecado, mas as mesmas escrituras afirmam que ele se tornou pecado por nós. Segundo lemos em 2 Coríntios 5, 21. Ele se tornou pecado por nós. Ou seja, se tornou maldito. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De todos nós. Não há contradição. Ele era o Cordeiro Imaculado, incontaminado de Deus. Tomou sobre si os nossos pecados. Essa maldição, meus irmãos, caiu sobre Cristo. E essa maldição foi de caráter vicário, ou seja, substitutivo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. O que ele fez? Ele substitui. É uma morte vicária, é uma morte substitutiva. Quem deveria estar pagando esses pecados seríamos nós, mas nós não teríamos condição. Então, Cristo se coloca em substituição a nós, como o Cordeiro de Deus imaculado. Irmãos, não se engane. Muitos inimigos têm negado esse caráter da morte vicária de Cristo. Mas essa verdade, meus irmãos, está em toda a Escritura, não somente em Gálatas 3,13. Não somente em Gálatas 3,13. Ela é ensinada em uma linguagem esclarecedora em toda a Escritura. Em toda a Escritura. O apóstolo aqui, meus irmãos, convicto de que Cristo se fez de maldição por nós, ele embasa isso nas Escrituras, citando Deuteronômio 21. Vamos lá, em Deuteronômio 21. Deuteronômio, capítulo 21. Importante esse texto. Não que os outros textos não sejam, ok? Mas esse é importante para nós aqui hoje. Deuteronômio 21, versos 22 e 23. 21, verso 22 e 23. Diz assim, ó: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Irmãos, preste atenção nesse texto. É o texto que Paulo cita lá, que ele fala, como está escrito. É isso que ele fala lá? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está citando esse texto aqui. Por quê? Ele está falando aqui, ó. Aquele que vai para o madeiro, aquele que morre com maldição, né? Com maldição, não herdará a terra, não vai contaminar a terra.
como nós vemos aqui que é a sombra, a imagem da verdadeira Canaã, da verdadeira Jerusalém, a celestial, então que ele tá dizendo, Cristo tomou sobre si esta maldição, que ele estava pendurado no madeiro, para que nós entrássemos na verdadeira terra, na verdadeira Canaã, na Jerusalém celestial. Porque o maldito não entrará, que se ele entrar, ele vai contaminar a terra. É o que ele está falando aqui. Quando o pendurado, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Qual é a nossa herança, irmão? Se não é a nova Jerusalém, a Canaã celestial? É isso. Paulo, irmãos, movido aqui pelo Espírito Santo de Deus, ele amplia essa passagem. Isto é, ele vê esta passagem se cumprindo em Cristo. No contexto, irmãos, preste atenção nisso agora, ó. No contexto da velha aliança lá, que era sombras, ok? Não se referia à crucificação, não tinha crucificação ali. O texto aqui não fala de crucificação. A crucificação vem por parte dos romanos, ok? A qual aquele antigo povo nem conhecia essa crucificação. O costume daquele povo, do povo de Deus, que era a lei, ok? Esse costume era assim, sendo morto o malfeitor, o pecador, né? Ele era pendurado no madeiro, fora do arraial, para que todos vissem o que acontecia com os rebeldes. Ele era considerado o quê? Maldito de Deus. Alguns eram até enforcados no próprio madeiro. Já na nova, a gente vai para a nova aliança, já na nova aliança, o apóstolo traz esse conceito do madeiro para a crucificação de Cristo em um madeiro. A ideia é o seguinte, irmãos, aos olhos de Deus, o ato de pendurar o corpo do malfeitor em um madeiro constituía em maldição. Foi o que Cristo levou sobre ele. Ele nos resgatou dessa maldição, pendurado no madeiro. Aquela pessoa, irmão, estava separada para destruição. Ok? Cristo foi destruído com os nossos pecados ali no madeiro. Ok? Ele foi destruído, mas ele ressuscitou. Ele não fica morto, irmãos. Ele ressuscita ao terceiro dia. Então, quanto maior seria esta maldição que estava sobre o nosso Senhor. Porque a morte dele foi lenta e sofrida e dolorosa e vergonhosa, porque foi o quê? Por crucificação. Aqui eles botavam morto no madeiro, o cara já estava morto. No caso de Cristo foi uma crucificação, ele ainda estava vivo. E qual era a lei do madeiro, irmãos? Ele morreu lentamente na crucificação. E qual era a lei do madeiro? Deuteronômio vai falar aqui. Segundo a lei que está em Deuteronômio 21, a lei era executada naqueles que tinham pecados dignos de juízo de morte. É o que vai falar aqui, né? No verso 22, ó. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte e for morto, e o pendurares no madeiro. Ele morre e pendura eles no madeiro para todo mundo ver. O que estava acontecendo aqui? Sobe um pouquinho aí, ó. Sobe, vamos para o verso 18 de Deuteronômio 21. Estava acontecendo algo com o filho desobediente aí, a história é essa. O contexto é esse. O contexto é esse, diz assim: quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos,
né, lhes não deram ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel o ouvirá e temerá. Era esse 2, que era digno do juízo de morte, que vai falar o verso 22. Ele era morto, apedrejado e pendurado no madeiro. E vai falar o quê? Será tirado o mal do meio de ti, né? E todo o Israel ouvirá e temerá. Ele servirá como exemplo. Ocorre isso hoje? Não, irmão. Ninguém mata ninguém, ok? Não é isso que eu estou falando. Mas espiritualmente é isso aqui. Espiritualmente é isso aqui. Você é envergonhado. Aquele que não crê em Deus, ele é maldito de Deus. Esse homem, irmãos, seria pendurado no madeiro, mas no mesmo dia ele seria tirado e sepultado. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de João 19:31 diz assim, ó: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrasse as pernas e fossem tirados, né? Tirados aquelas pessoas. Aí José de Arimateia, né? Vai lá e tira ele, né? Verso 38 vai falar. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. Antes de quê? De passar o dia, antes de anoitecer. Ele tira o corpo de Jesus, porque era a lei. Porque era a lei. Então, entenda, irmãos, existe pecado, irmãos. Preste atenção. Vamos agora para a nova aliança. Ali a gente tinha o pecado de rebeldia, ok? Do filho que não obedecia, ok? No Novo Testamento, nós temos pecado de rebeldia, que é pecado para a morte. 1 João, capítulo 5, versos 16 e 17. O que é pecado de rebeldia? É o pecado que a pessoa, ela simplesmente permanece no pecado, ela não obedece, ela não aceita ser exortada, ela não aceita, então ela permanece. Isso é pecado para a morte. Que morte é essa? A morte eterna. 1 João, capítulo 5, versos 16 e 17, diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. O pecado para a morte, irmão, o pecado para a morte é aquele que o pecador comete ele deliberadamente. Ele não se arrepende de forma nenhuma. A pessoa vem e fala com ele que ele está pecando e ele não se arrepende. Ele não se arrepende. A pessoa alerta ele que ele continua no pecado. Ele não busca perdão de Deus. Não se submete à correção. Esse pecado é para a morte. E qual é o pecado que não é para a morte que João está falando aqui? É aquele a qual a pessoa se arrepende e não comete mais o pecado. Esse é o que João está falando no verso 16. Ele não comete mais pecado. Ele não comete mais pecado.
Nós temos uma doutrina, né, um ensinamento aqui digno de nós vermos. Mateus 18 vai dizer assim, ó: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só, se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se não também escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Aqui está o pecado de morte. O verso 17 é o cara que ele não ouve nenhuma correção. E o verso 15, né? O verso 15 de Mateus 18 aí, ele está ouvindo e ele se arrepende. Esse é o pecado que não é para a morte. Para esse nós oramos. Para esse obstinado não devemos orar. Não devemos orar. Irmãos, a lei, a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, irmão. Ou seja, a lei. Gálatas 3:22 vai dizer assim, ó: mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa da fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A gente vai ver esse texto mais à frente. Então, ela encerra tudo, a lei encerra tudo debaixo do pecado. Para quê, né? Para quê? Para que a promessa da fé viesse em Cristo. Era necessário, irmão, o resgate dessa maldição. É em Cristo que vem. Era necessário, porque tudo foi encerrado debaixo de pecado. A maldição, irmãos, era a condenação por não cumprir toda a lei de Deus. Deuteronômio é um livro que, no geral, é a repetição da lei que já tinha sido dita aos israelitas, ou seja, é a reafirmação da lei mosaica. E em Deuteronômio 27, a partir do verso 11, Moisés, ele dá ordem ao povo ali para obedecer, né? Ele vai dando ordem ao povo ali para que o povo obedeça. Aí ele vai falando, aí chega no verso 15, ele começa a falar, maldito, aí começa, maldito, esse maldito vai até o verso 26. Até o verso 26. E ele diz, maldito aquele que não, verso 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Maldito todo aquele que não amar ao Senhor Jesus, está escrito lá no livro de Coríntios, eu li na semana passada. Seja anátema, maldito. É a palavra, irmãos, presta atenção, a palavra é forte, mas é a palavra de Deus, está escrita. Irmãos, e essa maldição já vem alertada desde lá de trás. Gênesis 12:17 diz assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Olha a maldição aqui, ó. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. É a morte. A morte, a desobediência. Aqui estava já predito, irmãos, a pena capital, ou seja, a maldição por causa da desobediência do homem, que seria a morte. Que seria a morte. Em Gênesis 3:17, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, do pecado de Adão, por ele ter ouvido a voz da mulher e para desobedecer a Deus. Irmãos, a maldição da lei é o castigo pela desobediência do homem a Deus. Por o homem desobedecer a Deus, ele está sobre maldição, está sobre a separação de Deus eternamente. Aquele que não crê, a ira de Deus está sobre ele. E qual é a boa notícia? Tem uma boa notícia. A boa notícia é que
através do Senhor Jesus que nós somos resgatados da maldição da lei. Porque ele se tornou maldição em nosso lugar. Para quê? A gente vai ver o verso 14 agora. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Verso 14. Esse verso, irmãos, vai nos dizer para que o Senhor Jesus fez esta obra de expiação vicária, para que ele se tornou maldição e nos resgatou. O primeiro para que está aqui no início da frase, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo. Nós já, irmãos, já estudamos e vimos que a descendência de Abraão é Cristo Jesus, vimos isso. E essa bênção que é prometida a Abraão lá em Gênesis 12:3, chegou até nós por intermédio do seu descendente, Jesus, o Messias. E uma multidão seria abençoada por causa disso, irmãos. Isso está se cumprindo até o fim dos tempos. Pessoas estão sendo abençoadas. O que quer dizer? Estão sendo convertidas. Foi por intermédio do Messias e do seu Espírito, o Espírito prometido, que isso tudo aconteceu. Que ele vai falar aqui, ó, para que recebamos, pela fé, né? Nós recebamos, a promessa do Espírito. O livro de Atos vai reafirmar isso. Atos 1, verso 4 e 5. Vai dizer, ó. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Qual era a promessa? Aí o verso 5 vai falar. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Vós sereis batizados com o Espírito. Qual era a promessa? O Espírito Santo. Para que a gente recebesse essa promessa. Efésios 1:13 vai falar assim: e quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Qual era a promessa, irmão? O Espírito Santo que ia nos selar, o Espírito Santo que ia nos batizar, o Espírito Santo que ia nos conduzir em toda essa caminhada. Esse é o segundo para quê? O segundo para quê é para a promessa do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus tomou a maldição sobre ele para que a bênção chegasse até nós e para que o Espírito da promessa nos selasse. Para que andemos não mais na carne, mas andemos no Espírito. Esse é o segundo para quê? Irmãos, Cristo sofreu os castigos dos homens para que nós, pudéssemos desfrutar da bênção de Abraão e pela fé para que seja segundo a graça, para que a promessa, que é o Espírito Santo, fique firme por toda a posteridade. Vejamos Romanos 4,16. Romanos 4, versículo 16. Estamos encerrando. Já. 4,16. Diz assim: portanto, é pela fé, Para quê? Para quê, né? Ao outro para quê? Para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa
Que promessa é essa? A gente sabe que é o Espírito Santo. Seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Pela fé, segundo a graça de Deus, segundo a graça de Deus, para que essa promessa fique firme, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Assim, irmãos, Cristo provou a maldição de Moisés, para que os crentes pudessem provar a bênção de Abraão, e para que, né, também pela fé fôssemos selados com o poder e a doçura do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. E concluímos aqui, irmãos, que se Cristo, nosso Senhor, irmão mais velho, Ele é nosso irmão, irmão. Nosso Senhor também, né? Mas irmão mais velho. Ele é o primogênito. E segundo isso, Ele foi nosso remidor. Cristo é o nosso remidor. Então, por obrigação, nós devemos obedecê-lo, guardando os seus mandamentos e os seus preceitos. Se ele se fez maldito por nós, nós não podemos andar como malditos, irmãos. Essa maldição já foi tirada de nós. E sim, como o Senhor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Andemos em novidade de vida, conforme a palavra diz. Nós somos o quê? Nova criatura. Irmãos, e se nem ao próprio Filho Deus poupou, foi para louvor da glória e de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E esse resgate, meus irmãos, foi feito pela redenção do seu sangue, nos livrando da ira de Deus, conforme lemos em João 3,36, que está sobre todo aquele que não crê. Mas para aquele que crê, vou ler de novo, para que a gente grave isso. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que nós, aqui como Igreja de Cristo, nós como Igreja do Senhor neste lugar, creiamos no Filho de Deus como nosso remidor, como nosso irmão mais velho que nos remiu com seu sangue, que expiou os nossos pecados na cruz. E nós andemos conforme esta palavra. Andemos nesta verdade. Andemos para honrarmos o nome de Cristo, não para desonrarmos. Que nosso Senhor Jesus possa nos abençoar nesta manhã e que seu Espírito Santo esteja sobre todos nós aqui nos conduzindo numa semana abençoadora. E que essa palavra possamos não somente agora ouvi-la, mas também praticá-la, obedecendo àquele que se fez maldito em nosso lugar, o Senhor Jesus. Amém?